Começamos com chuva, terminamos com chuva. Chuva de bênçãos, né, gente? Meu Deus do céu. Olha a bolha como tá linda. Para tudo, desmarca tudo, pega o fone de ouvido. Para começar o segundo e último dia de bolha, tá? Então, aproveitem muito, certo? Pode desmarcar, vamos embora. Boa noite, gente! Pensei que não vinha hoje. Gente, bem-vindos, hein? Cacá, cara, aqui, meu, que foi isso, hein? O Brasil inteiro pedindo essa segunda noite. 9 horas da manhã, todo mundo. A bolha, cara, é só à noite. A gente tem mais, hein? Hoje vai ser mais forte ainda. Então vamos embora. Salve de palmas, Cacá, de com a gente na bolha. Boa noite! Como foi a experiência de ontem? Foi boa? Maravilhoso. Refletiram? Eu falei, eu vim aqui para trazer desconforto para vocês, mas é um desconforto bom. É um desconforto que faz a gente refletir sobre a vida. O Carlinhos estava conversando ali comigo nos bastidores. Ele disse assim, cara, cada coisa que você falou ali, eu fiquei pensando, porque muitas vezes a gente tem consciência de que sabe algumas coisas, mas outra pessoa vem e te dá uma chacoalhada ali e você diz assim, eu podia ter pensado nisso de outra forma, né? E é esse o recomeço que eu faço todos os dias. Tem uma coisa que eu aprendi de Deus que é completamente transformadora na nossa vida. Deus tem muito mais fé em nós do que nós temos em Deus. Pergunta assim, por quê? Porque quando a gente acorda, Deus está dando uma nova oportunidade para a gente fazer tudo diferente. É Deus dizendo assim para você, eu confio em você, eu acredito em você, eu sei que você é capaz de mudar, eu sei que você é capaz de recomeçar, então faz tudo diferente. Eu te dou uma nova chance, porque no dia que ele desacreditar em você, você nem acorda. No dia que ele achar que você não tem, nunca mais você vai estar aqui para contar essa história. Então Deus tem muito mais fé na gente do que a gente tem fé nele. Porque uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que as nossas decepções, quando fazemos com alguém, a primeira pessoa que a gente decepciona, que a gente peca, é contra Deus. Não é contra seu marido, não é contra sua esposa. Quando eu não traio a minha esposa, eu não estou deixando de pecar contra ela, porque eu tenho um mandamento muito antes da existência da minha esposa. Você vai ver que em nenhum livro, nenhuma lei, nada diz assim, é proibido trair, mas o mandamento exige. Então tudo nasce do livro milenar, esse livro que dá o direcionamento das nossas vidas. É por isso que a gente precisa acordar e recalcular nossa rota o tempo todo. Então hoje, diferente de tudo aquilo que a gente já viveu, a gente vai novamente dar uma chacoalhada em vocês para que a gente possa recalcular nossa rota. Só que hoje vai ser de uma maneira mais profunda aí. Estão preparados? Sim! Estão prontos? Sim! O único convite para vocês é que vocês possam estar com o coração completamente aberto. Então, cada um de vocês sabem quem são vocês, o nome de vocês, mas lembra, daquela porta para fora ficou tudo aquilo que aprisiona vocês, tudo aquilo que amarra vocês, tudo aquilo que dá um nó na garganta de vocês. Aqui vocês estão como pessoas falhas, pessoas cheias de defeitos, pessoas cheias de pecados, assim como eu também sou, mas a gente está aqui para se reconectar. Se reconectar no nosso espiritual, no nosso pessoal, se reconectar na nossa transformação. Estão prontos? Sim. Fala assim, ó, a partir de hoje, eu sou a nova pessoa. A partir de hoje, eu construo uma história totalmente diferente. Porque eu sou filho amado de Deus. Filha amada de Deus. E não é o início da minha história que determina como ela acaba. Eu escolho como ela acaba. Hoje vocês vão escolher a forma que a história de vocês vão acabar. Hoje a gente vai fazer uma atividade que a gente vai tirar o peso dos nossos ombros. Hoje eu garanto a vocês que vocês vão sair com isso aqui muito mais leve. Passa a mão no pescoço assim, vai. Assim, ó. Esse peso vai sair do ombro de vocês. Isso aqui é conhecido como a musculatura das emoções. Toda vez que a gente fica abatido, frágil, irritado, preocupado, isso aqui começa a ficar duro, né? A gente começa a ficar tenso. Eu sei o quanto isso é ruim. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas eu tenho certeza que tem muitas angústias aí dentro de você que ainda te maltrata, que ainda te consome. E hoje a gente vai arrancar essas preocupações. Cacá, o que é preocupação? É sobre o que significa mudar a mentalidade. Lembra que eu falei ontem? A nossa mente é a central de criação da nossa realidade. Não temos como viver uma vida completamente próspera se a nossa mentalidade está completamente aprisionada em algo escasso. Nós determinamos aonde a gente vai chegar. O Carlinhos, ele me ensinou uma coisa muito grande no início da carreira dele, quando a gente começou a caminhada juntos. Porque o Carlinhos sempre pensava muito distante, e eu sempre, como um cara muito racional,
O pé no chão, ele dizia assim, cara, você tá sonhando alto demais. Ele disse assim, se eu sonhar ali, Cacá, eu vou acertar um pouco mais baixo. Então eu tenho que mirar alto, porque quando eu miro alto, eu acerto embaixo. E se eu mirar baixo, eu vou acertar mais embaixo ainda. Então, é por isso que o Carlinhos tornou aquele se tornou. Ele colocava uma coisa na cabeça dele e ele ia até o final. O Carlinhos, quando comprou a primeira casa dele, ele nem podia comprar. Mas ele sabia que o esforço dele, o trabalho dele ia fazer com que ele pagasse aquilo, e foi o que aconteceu. A Casa da Barra foi assim, a primeira Casa da Barra. E ele foi trazendo essas conquistas ao longo da vida dele. E eu digo para vocês, se o Carlinhos saiu de onde saiu e conseguiu conquistar, qualquer um pode. Se a Simone, que morava no Mato Grosso do Sul, dentro de um barraco de lona, imagina, quando eu fico dentro desse lugar, que eu fico imaginando como era a vida dela, em meio à chuva, dentro do garimpo do arroz, lá no Mato Grosso do Sul, um barraco com 4 paus, uma lona azul, preta, sei lá, dormindo 2, 3 pessoas numa caminha feita de palha. Se a Simone venceu, vocês também podem. Eu tô aqui para dizer para vocês que as aflições que existem na vida de vocês só tá a um passo de tudo isso, ó. Fala assim, ó. Volta para fora, vai. A gente vai mandando essas informações pro cérebro, porque a nossa mente ela vai criando nossa realidade. Um negócio para mim. Tenta pegar essa caneta aí. Não, você não entendeu. Põe a caneta de volta. Tenta pegar a caneta. Vai. Tenta pegar. Não, o que você fez? Pegou? Solta a caneta. Existe o tentar? O tentar é a história que a gente conta com a nossa cabeça. Ou você pega ou você não pega. Ou você faz ou você não faz. O tentar é só aquela historinha que a gente conta para justificar aquilo que a gente não está disposto a fazer. Obrigado, querido. Não existe eu tentar pegar uma caneta. Não existe eu tentar mudar. Não existe eu tentar fazer isso. Não, eu faço, eu não faço. E se você ainda não fez, é porque você está paralisado por decisões que você já podia ter tomado e agido. Francis Bacon, filósofo do século XVI, ele falava: tem poder quem age. Por que a internet, por que a grande mídia... Aprender uma coisa: quando a gente vira amigo de Deus, Deus começa a apresentar os amigos dele pra gente. É por isso que você está sentando em algumas mesas e está dando tudo errado, porque você não convidou Deus para ser amigo e Ele não te apresentou os amigos dele. E sentado nessa mesa, e mesa é lugar de relacionamento, é onde você passa credibilidade para alguém ou recebe, tem pessoas que estão prontas para viver a tua vida no teu lugar. E cuidado com o que você abre o seu coração. A gente está perdido muitas vezes em busca só daquilo que não nos preenche, é o dinheiro. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim: ah, quer dizer que dinheiro não traz felicidade? Não, dinheiro proporciona muitos momentos felizes. Quem disser o contrário está mentindo. Dinheiro só não garante que você vai ser feliz de verdade. Tem bilionários que sentam na minha mesa, chorando, querendo dar tudo que tem para poder resgatar a família e não pode mais. A ex-família dele já construiu outra família. Já foi. Da mesma forma que tem pessoas que eu vou lá no interior da Simone, lá no Ibaí, eu vou lá no Sobral, eu nos bairros simples, e você vê umas pessoas com vida tão humilde, simples, mas esboçando a felicidade que transborda. Isso é ser ressignificado. Eu fui para Maputo, em Moçambique, e a gente foi em Beira. Beira é uma cidade que tinha acabado de passar um ciclone. Eu fui para Maputo, depois fui para Beira, que foi uma cidade que 95% dela tinha sido destruída por um furacão. Quando a gente passou na cidade, a cidade com imagem de destruição, nos meus stories, um dia, na verdade no Reels, tem um que eu mostro um caminhão, uma carreta carregada de corpos no aeroporto, assim que a gente pousou. A gente foi para um lugar, um acampamento de pessoas que tinham perdido tudo na vida. E sabe o que foi mais constrangedor? Ver muitos barracos de lona, e aquilo ali me refletiu a vida que esse mundo teve com a família. E aquela pobreza, aquela dificuldade, aquela miséria, a escassez naquele lugar. E o que mais me deixava chocado era chegar num lugar daquele e todo mundo rindo. O que mais me chocava era ver que as pessoas não conseguiam simplesmente ficar com cara emburrada. Eu conheci uma menina chamada Sofia, ela estava raspando a panela, que era o resto de papa queimada do dia anterior. E aquilo ali era o almoço dela. Eu me lembro que uma pessoa lá da produção, tinha uma senhora que não comia há 2 dias. Devia ter 70 e poucos anos. Aí uma pessoa foi e deu uma maçã para ela. E quando ela deu uma maçã, ela se ajoelhou no chão. E aí quando ela se ajoelhou no chão, ela estendeu a mão e ela disse assim: até aqui o Senhor me sustentou. E nós temos a capacidade
de deixar de colocar uma comida na boca porque ela não está salgada, de deixar de tomar um suco porque ele não está doce. A gente tem capacidade de desperdiçar coisas, tempo, nosso ativo mais precioso, aquilo que gratuitamente Deus dá pra gente e gratuitamente a gente joga fora o tempo todo por um motivo, por não valorizar aquilo que realmente faz parte da essência de Deus, o simples. É chocante você chegar no lugar daquele, as pessoas perderam as famílias, os pais, as mães, os irmãos, pessoas completamente desoladas do mundo, esquecidas num governo completamente corrupto lá em Moçambique. Um governo, tudo que chegava de suprimentos, a metade era totalmente desviada, comida. Sabe o que era mais chocante? Era não conseguir ver aquelas pessoas reclamarem de nada. Não tinha reclamação. E aquilo era doloroso. E aí eu vi uma criancinha brincando, a Laura, com uma garrafinha de 2 litros e tinha um palha enganchado na tampa e 2 olhinhos desenhados e uma boca. E o Whindersson estava comigo nesse dia e eu lembro que ele, posso ver, e ela disse assim, só cuidado. E era tão precioso, uma garrafa PET de 2 litros que a gente joga fora o tempo todo, mas para ela era como se fosse a boneca da vida dela. E a gente não valoriza os brinquedos que a gente tem. Eles nem podem ter mais de uma refeição por dia lá, porque o estômago deles não se adaptou a isso. Se eles comerem a segunda deles, passam mal. E eu lembro que eu liguei para Simone e eu fiquei completamente perturbado. E aí eu fiquei dizendo assim, a culpa disso aqui é nossa também. Porque a gente pode ajudar, a gente não ajuda. Olha, eu vou vender tudo, eu vou vender casa, eu vou vender carro, eu vou vender coisa, eu vou vender os vinhos, eu vou vender relógio, eu vou vender tudo. E eu entrei num surto psicótico porque eu comecei a me culpar. Olha que louco, eu comecei a me culpar porque a necessidade de alguém refletia na minha vida próspera. E eu achava que aquilo ali era culpa minha, que eu não merecia ser próspero. E a gente se culpa muitas vezes na vida porque alguém passa por algo. E o nosso sucesso muitas vezes vira uma culpa, vira um peso na nossa vida. E uma pastora chegou para mim e disse assim, deixa eu te falar uma coisa, você não precisa fazer nada disso que você está fazendo. Mas se você tem a capacidade de ajudar, ajuda. R$3.500 naquela época, estou falando de 4, 5 anos atrás, era o preço que se gastava para construir uma casa popular para uma pessoa daquela hora. A gente sabe o que precisa fazer para se tornar uma pessoa mais inteligente, conhecimento se adquire como? Estudando, lendo, pesquisando, mas a gente não faz. Para se tornar amigo de Deus, lendo a palavra, buscando a Deus, orando, se entregando, tendo tempo de qualidade, mas a gente não faz. A gente precisa ressignificar o nosso tempo. Não desperdicem o tempo, está passando e está acabando. Eu vou dizer para vocês, o nosso dia passou, a gente só tem o próximo minuto. Esses dias eu vi um vídeo de uma menina malhando na academia, no telefone, do nada ela teve um mal súbito, apagou e foi recolhida. A gente não sabe o momento seguinte que tem a nossa vida. Aproveitem, liberem perdão para quem precisa, ressignifique sua história, ressignifique seus comportamentos, suas amizades, seu ciclo. Não perca mais tempo. A gente não tem um dia mais, um dia menos. A gente, quando Deus dá a oportunidade, a gente tem um dia mais. Identidade, a gente falou ontem. Saber quem nós somos de verdade. Porque o que muda não é só a decisão, é a ação. O que muda é agir. Eu posso fazer qualquer coisa na vida, dar direcionamento que for, mas se você não pega aquilo ali e coloca em prática, de nada adianta. É igual uma bicicleta com 2 rodas, mas se ela tem uma catraca e não tem uma corrente. A corrente é ação. Porque você mexe as pernas, mas precisa algo para tracionar. É isso que faz uma bicicleta andar. Ah, Cacá, mas eu tenho medo. Não importa o medo. Eu também tenho medo. Eu não sou um super-herói de capa que tudo dá certo na minha mão. Tem coisas que dá errado e às vezes eu acredito que vai dar errado, mas eu vou com medo mesmo. Vai com medo. Ontem a gente estava falando sobre isso, quando acabou aqui a bolha, com as meninas. Eu tenho medo disso, vai com medo. Ninguém falou que coragem é a ausência do medo. Coragem é saber que existe algo mais importante que o medo. Uma das coisas que eu acho mais fascinantes da Simone é que a Simone sempre devolve em silêncio muitas coisas que ela é atacada. Simone não é aquela pessoa que vai chegar e vai tentar devolver para a pessoa na mesma moeda. Ela fica em silêncio, porque ela sabe quem justifica ela. Quando a gente tem certeza que quem nos justifica é Deus, a gente não dá satisfação mais para ninguém na nossa vida. Você não precisa se defender. É igual as pessoas dizem assim, eu me revolto às vezes quando estão falando de Jesus não precisa de você defender ele. Só precisa confiar
Saber que naquela cruz, o meu maior desejo é olhar para a palma da mão dele, porque eu tenho certeza que meu nome estava lá. O nome de cada um de vocês estava lá. Foi por nós, foi por vocês. Tudo aquilo aconteceu por vocês. Eu vou convidar vocês para uma coisa. Vou fazer uma dinâmica aqui legal. Para a gente aprender a ressignificar a nossa história. Compartilhe um papel com todo mundo aí. Léo, O que eu mais estou feliz como amigo dele e ver tudo que ele passou e nesses anos sendo amigo, empresário, tudo que ele fez por mim, por tantas pessoas. Por que ele está conectando tanto com as pessoas? Porque ele vive aquilo que ele fala. Ele não está mentindo em nada aí. Ele vive exatamente assim. Eu vivo na casa dele, eu sei o que é. E às vezes são tantos charlatões por aí, sabe, enganando o povo e tudo mais, que ele faz essas lives dele todos os dias, gratuitamente, às 5, 6 e meia da manhã. Há anos ele faz isso. E aí eu disse a ele, vamos lançar a sua mentoria no curso, no rancho. Aí ele não queria. Eu digo, vamos, amigo, as pessoas vão te apoiar muito para você ser um dos maiores palestrantes desse país. E a gente vai apoiar ele. Ele ficou tão grande, tão importante assim, que hoje ele dá mentoria pra gente muito poderosa, sabe, gente que paga 3, 4 mil reais por ouvir ele falar, gente que já tem dinheiro, né? Aí eu cheguei pra ele e disse, amigo, vamos fazer a bolha, bota isso aí, você transmite seu conhecimento para as pessoas. E aí eu consegui fazer por 190 reais. De 3 mil, ele nunca fez isso, ele nunca lançou essa mentoria, era só presencialmente ou nas lives dele gratuita pela manhã. Quando acabar aqui eu vou colocar para vocês e vamos fazer do Kaká o palestrante mais bem sucedido e o mais requisitado para que ele rode esse mundo todo como ele já está fazendo. E dá para sentir que é algo que funciona e é algo que merece ser compartilhado e dividido. Entendeu? Utiliza pouco espaço, escreve seu nome completo aí, que é a primeira coisa que você vai fazer agora. Conseguiu, não? Consegui sim, lógico. Lógico. Como é seu nome completo? Consegui. Todo mundo acabou? Caneta? Compartilha aí. Ó, quem tiver de casal, fica com a caneta e dá a outra caneta para outra pessoa. Lembra de tudo aquilo que te feriu um dia. Lembra da tua infância, quando você era pequeno, quando você se divertia, quando um joelho ralado doía bem menos do que um coração partido, quando palavras te machucaram muito mais do que pancadas que você levou na sua infância na topada. Lembra quando você era criança, quando você brincava na sua rua, na sua escola, seus amigos de infância, quando você tinha apenas pureza no seu coração, quando você ainda não tinha experimentado da maldade do mundo, nem da traição das pessoas, da decepção de alguém. Lembra da sua infância? Lembra de quando você começou a sonhar o que você queria ser quando crescer? Talvez muitos de vocês nem imaginaram um dia ter a vida que tem hoje. Eu nem seria capaz de pedir a Deus a vida que eu tenho hoje, porque lembra se teu pai não te deu o abraço. Eu estou aqui para te dizer que ele queria muito te abraçar, mas talvez não tenha sido isso que ele aprendeu. Talvez sua mãe, se ela não falou um eu te amo quando você esperava um eu te amo, talvez não te deu o colo, talvez não penteou os teus cabelos, como é o sonho de toda mulher. Talvez tudo que você queria era um abraço apertado do seu pai agora, para que ele pudesse dizer assim: filho, eu te amo, você é importante para mim, você é meu orgulho. Dói, né? Deixa doer, deixa botar pra fora. Esse é o momento. Se algum dia alguém te magoou, lembra dessa pessoa. Eu quero que você lembre das palavras duras que você ouviu. Não sei se foi do seu pai, não sei se foi da sua mãe,
do seu irmão, da sua irmã, de um amigo, do marido. Não sei se foi da sua esposa, mas eu quero que você se concentre e lembrar todas as vezes que você sentiu aquela dor no coração que parecia que era uma dor interminável, que não tinha mais fim. Lembra desse dia? Quantas e quantas vezes você talvez ficou dentro de um quarto trancado, achando que estava sendo esquecido pelo mundo? Quantas e quantas vezes aquele momento ali parecia que não ia ter mais fim? Era uma dor imensurável. Quantas e quantas vezes você só pedia para aquilo ali passar e nada passava? Lembra disso. Lembra dessas mágoas. Talvez você vai lembrar do seu pai, que precisava ter sido a referência. Um milhão de coisas que passam na minha mente agora. Você tem pai? Não. O pai é falecido. O pai faleceu no dia 23 de novembro de 2019. No dia da final Flamengo e River Plate. Não esqueço nunca. Tinha marcado de assistir o jogo com ele. Ele estava no leito do hospital e eu não pude dar o último abraço dele. Eu não pude olhar nos olhos dele, né? Eu não tive essa oportunidade e ficou dentro do meu peito até hoje. O abraço que tu vai... Ele vai fazer o papel do teu pai. Não naquele dia do leito de morte, mas a oportunidade que ele vai ter de tu sentir novamente o abraço dele. Dá um abraço dele aí. Vai pra fora. Pode pôr pra fora. Deixa doer, vai. Pode pôr pra fora. Eu tenho certeza que tudo que teu pai queria era esse abraço também. Bota pra fora. Dando bola a ele, pai, o colo que ele tanto desejou em 2019, mas hoje ele está tendo a oportunidade de sentir em nome de Jesus, Senhor. Que esse abraço traga acalento, traga conforto, traga transformação na vida dele, Pai. Para que ele possa voltar daqui revigorado, sentir esse peso da culpa, Senhor. Tira toda a culpa do coração dele, Senhor. Toda a culpa, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais aliviado? Como é o nome do teu pai? E o teu? Matheus Rocha. Tá com o coração mais tranquilo? Não carrega mais essa culpa dentro de você, não. Hoje Deus está te convidando para te abraçar novamente como filho amado dele. Você tem a oportunidade de sentir o abraço do teu pai o tempo todo. Você tem um pai. Você tem um pai que não te abandona. Você tem um pai que está chorando junto com você nas horas que você sente dor. Ele está só esperando o filho voltar. É a história do filho pródigo. Muitas vezes o filho decide sair de casa e aí Deus fica esperando a gente como o pai que quer abraçar novamente. Eu fico imaginando que Deus sente falta de você. Hoje a ressignificação é de Deus te restituindo como filho amado dele. Você tem pai, você não é órfão de pai, lembra disso. O teu pai biológico não está mais aqui, mas o teu pai verdadeiro, espiritual, está do teu lado. Sigo o Rafael. Rafael é um cara que entrou na minha vida, tipo, do nada. Eu sou formado em segurança do trabalho, larguei meu emprego para empreender. E aí eu entrei em contato com o Rafael para ele me dar alguns toques. E o Rafael
simplesmente mudou a minha vida. Mudou assim, da água para o vinho. E eu passei a fazer o seu curso, Semeando 2. E sábado, Carlinhos disse que queria contar a história dele. E eu disse assim para minha esposa, Fabi. Ele disse, amor, já pensou se a gente fosse convidado através de Rafael para participar lá da bolha e tal? E a gente ficou ali naquela resenha, beleza. Quando foi hoje, o Rafael me mandou uma mensagem e eu disse, cara, não existe isso. Não tem como isso acontecer. Tem uma coisa, tá? Eu não sabia disso. Nada foi comigo. De tudo que eles contam. Quando eu vi ele chorando muito ali, principalmente quando a gente falou da parte de paternidade, eu vi a dor que estava no seu coração e Deus falou assim, chama ele aqui. E quando o Rafael estava ali, ele disse assim, agora coloca o Rafael para dar um abraço dele, porque ele vai dar um abraço de pai. E olha isso é que é semear na vida do outro. Porque da mesma forma que foi semeado na vida do Rafael, o Rafael agora semeou na tua vida, e isso é que é ressignificar a nossa vida, para que a gente possa multiplicar, para alcançar mais e mais pessoas. Muito obrigado.